pessoal, beleza? Mais um Pod Constrói aí. E aí, Érico, como você tá? Tudo certo. Segundo episódio, nova temporada, fevereiro. É isso aí. E, pessoal, hoje com um convidado mais tranquilo, mais da nossa área, né? Mais da nossa área. Hoje nós estamos convidados aí, diretor do IB, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, José Miguel. Mais conhecido como Zé Miguel. Isso aí. Zé Miguel do IB. Boa tarde. Pode falar boa tarde, Zé. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Prazer receber, obrigado Prazer, aí pela presença. Pra gente é muito importante, a gente vem falando isso desde os episódios de janeiro. Essa confiança que as pessoas próximas da gente vêm depositando nesse projeto que a gente vem adotando aqui, planejando e se engajando. Isso aí. Vamos lá. Zé, conta um pouco da sua história pra gente, como você chegou a diretor do IB, como surgiu isso daí? Mas contar desde que nasci ou como é que é? Porque Pode tem ser muita desde o que história, né? nasceu, Zé, pode ser, a gente gosta assim. A gente gosta de todo o processo para entender até onde o Zé Miguel chegou. Primeiro eu sou africano, né? Eu nasci em África, nasci em Angola. Vim para cá com 19 anos, me formei aqui em engenharia Colônia civil. portuguesa Colônia ainda? portuguesa. Colônia portuguesa, você vai falar. E aí vim para cá, estudei aqui, fiz estágio numa empresa fabricante de produtos de impermeabilização, no caso a Raide do Brasil, que depois foi adquirida pela Viapol. E aí depois disso tive a minha empresa de aplicação, já fui aplicador. Já foi muitos aplicador? anos, Já teve muita dor de então cabeça já sofreu, também. Já sofreu também. Garantia de 5 anos, tudo isso aí, quer dizer, realmente já passei por tudo isso que você passa. E depois disso eu montei uma editora, tive uma revista na área de impermeabilização, a revista Impermeabilizar. Inclusive este ano alguma coisa vai sair nova por aí, é surpresa por enquanto, quando for eu vos aviso. Né? Ó, Mas existe hoje ainda? Ela está parada. Ah, tá. Ela existiu, fiz 200 e poucos exemplares dela, só falando de impermeabilização. No começo era quinzenal, era um jornal, um tabloide. Depois passou a revista mensal. E quando eu fui... tem que gerar conteúdo, hein? Muito conteúdo. Aí quando eu fui conversar com os velhos pioneiros, né? Entre eles o saudoso Og Pozzoli, o saudoso Zeno Pironi, etc. Eles falaram, mas você não vai ter matéria para falar a cada 2 meses sobre impermeabilização. Eu falei, vou. Tanto é que foi para mensal. Quer dizer, então, realmente, muito, muito bom. Abrangia tudo. Desde a parte técnica, teórica, e aí provavelmente pegava cases social de referência. Também, então onde você estava, quem mudou de cadeira, quem foi para a empresa tal, trabalhos técnicos, obras realizadas, obras que inclusive se comentava sobre determinada obra e eu como profissional, como técnico, dizia o que estava se passando, o que era. Algumas pessoas falavam que eu não podia mais passar na frente da obra, que se eu passasse teria problema. Então, uma série de problemas nesse sentido. E por aí vai. Daí depois nós vamos até abordar isso numa outra hora. Mas houve isso aí. No mundo existiam 6 ou 7 revistas apenas nesse setor. Então você tinha, por exemplo, no Canadá você tinha 2 nos Estados Unidos, uma na Itália, você tinha a do Brasil e tinha uma no Japão. Então, quer dizer, eram 6 a nível do mundo. E nós nos reuníamos anualmente nos Estados Unidos. Pô, que legal. Então aí nós tinha um network ali. Trocávamos informações, todo mês nós tínhamos informações nesse sentido. Pra gente como sistema, então, conhecer os sistemas que estão sendo empregados, que hoje já está muito difícil. Hoje a gente sabe, assim, pela internet e tudo mais, mas ter isso na íntegra está cada vez mais difícil, né? E hoje está mais fácil, porque hoje com a internet você consegue a qualquer momento falar com alguém. Você não consegue trazer, né? Naquela época não tinha, naquela época era mais difícil. Mas, por exemplo, eu estava numa reunião, só para um detalhe, nos Estados Unidos, com um japonês, inclusive, e estávamos até no jantar, tomando um vinho e tal, e o presidente da associação pegou a taça dele e deu para mim, né? Para eu tomar na taça dele e tal. Aí eu falei, o que eu faço tal? E tomei.
Aí me falaram que se eu falasse que não, era uma Sacrilégio. ofensa. E ganhei um livro dele, tem até esse livro até hoje, que até hoje não entendi o que é o livro, que tá todo... Só as figuras é que dá para ver que são fissuras de parede, etc. Então, Tem que usar o Google Tradutor É hoje para interessante. colocar. Hoje tá mais fácil. Hoje está mais fácil, hoje está tranquilo. Mas aí, a partir daí, então, depois disso, eu parei essa edição, passado quase 10 anos. Aí entrei numa indústria, então fui primeiro gerente de marketing dessa indústria, depois passei para gerente de revenda técnica. Isso depois e você aí, fechou a sua empresa, né? Depois fechei a minha empresa. Aí passei para revenda técnica, revenda de varejo, e institucionalizei o varejo nessa empresa, e a coisa foi indo, fiquei lá um bom tempo, uns 14 anos, quase 15 anos. É impermeabilização também? De impermeabilização também, a nível Brasil. E aí fiz crescer todo esse mercado de técnico de varejo que tinha pouco. E aí eu parei, falei, vou parar, mas aí o IB me chamou e conversa vai, conversa vem. O IB já tinha sido fundado. Já, o IB, inclusive, este ano está fazendo 50 anos. Legal. Então é um jubileu de ouro, justamente no Quem que simpósio. fundou o IB? O IB foi fundado por Zeno Pirondi, da Asfaltadora Brasileira, que já faleceu, Og Pozzoli, da Isoterma, também já faleceu, o Kurt Baumgart, da Vedacity, também já falecido. Então tem uma série de ícones União de nesse aplicador. sentido. A Maria Amélia está viva. A Maria Amélia, eu acho que é Ela foi uma das fundadoras também. fundadora, está viva e rija, ainda vai durar mais uns 20 anos aí. Está fantástica, uma cabeça excelente, adoro. E por aí vai. Então o pessoal se por quê a fundação do IB? Porque na época da construção do metrô de São Paulo, apareceu uma exigência que você tinha que cumprir a norma alemã e a norma DIN, etc. E aí o pessoal olhou e falou, e aí, o que é que eu faço com isso, né? Não entendo Aí nada. Não dá. Então eles se juntaram, foram ao IPT. Chegaram no IPT e falaram, o que é que eu faço com isso? E quem atendeu eles foi a Maria Amélia. E aí conversa vai, conversa vem. Olha, os teus produtos têm que ser ensaiados assim, assim, assim. E esses produtos eram ensaiados na Alemanha, não eram nem aqui. Quer dizer, então imagina você ter o teu produto, pegar o teu produto, mandar para a Alemanha, ensaiar na Alemanha para então aplicar no metrô. E aí começaram todo esse tratativo. E aí o pessoal falou, por que nós não nos juntamos aqui, não formamos a nossa entidade associativa e não começamos a criar as nossas normas, a exemplo. E aí foi. E aí então em 75... em 74 saiu a primeira norma de impermeabilização na área de execução de impermeabilização, e aí em 75 eles fundaram então o IB, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, 15 de abril de 1975. E a partir daí então a coisa vem. Bom, então agora temos que divulgar. Bom, tá bom, como é que nós vamos divulgar? Vamos divulgar através de simpósios, etc, através de palestras, indo em faculdades e por aí vai. Então começaram a fazer... 2 anos depois, uma coisa assim, fizeram o primeiro simpósio brasileiro de impermeabilização, foi lá na USP, então foi um sucesso, casa lotada, então. Aí o segundo foi no Rio de Janeiro, caiu um pouco, depois o terceiro foi em Porto Alegre, também caiu um pouco, aí eles falaram, tem que ser São Paulo é que é. Então, segura ali, né? O quarto veio para São Paulo e aí ficou em São Paulo, quarto, quinto, sexto, teve mais um que foi para o Rio, tal, e agora todos estão sendo em São Paulo. Também começaram com uma série de palestras também em empresas, em construtoras, em faculdades, e a coisa foi indo por aí para isso. E fazendo normas técnicas, que eram importantes. Legal. Começou por aí. E em 70 e pouco, já 78, 79, o IB se associa à ABNT como sócio mantenedor que até hoje. Então hoje, por isso o IB tem o CB22, que é o Comitê Brasileiro de Impermeabilização, dentro do IB, como é o IB que banca todo esse comitê, todo esse negócio. É um comitê fixo. Para sempre estar estudando as normas e fazendo normas algum de tipo de revisão. De normas de impermeabilização, etc. E eu fui nomeado como gestor também do CB22, que é o contato que temos então, que o mercado tem com a ABNT com relação a normas de impermeabilização. Assim, aproveitando assim,
você deu uma pincelada, né, como o IB foi formado, mas o IB hoje é uma união de classe do segmento da impermeabilização, e isso a gente abrange fabricantes, distribuidores, projetistas e executores, sem fins lucrativos, é isso? O IB é uma entidade sem fins lucrativos, nós temos hoje mais de 100 associados. Brasil? Brasil. Nós temos fabricantes, aplicadores, empresas de projeto, consultores, temos estudantes. Nós entendemos que o estudante é o futuro, em qualquer... e é importante que você tenha um estudante junto a você para que você passe a informar, passe a ensinar realmente como deve ser, tá? E não ele, vendo aí coisas no mercado que vocês conhecem que é muito... Vai aprendendo meio torto o negócio. Então, melhor é aprender certo. E essa classe de estudantes é uma classe gratuita. Então, o estudante não paga nada por estar no IB. Perfeito. Ele vai passar a pagar a hora que ele se formar e aí começar a trabalhar numa empresa, etc. Daí ele ingressa como sócio individual ou ingressa, por exemplo, monta uma empresa de aplicação, entra como aplicador, etc. Zé, e hoje qual que é exatamente a função do IB? A função do IB é moralizar o mercado, é normalizar produtos, normalizar sistemas e, em resumo, orientar o mercado construtor, orientar o mercado consumidor do que é correto você fazer em impermeabilização. Então, não adianta você começar a fazer com um produto milagroso que tem por aí, que o cara chega, pega uma... Eu assisti vocês falando daquela membrana que esse cara puxa, olha aqui, pá, isso aqui. Os milagres visuais. E você falou, mas isso numa laje não é isso e vai trincar. Tanto é que existe o CBA, que é o Crack Bridging Ability. Nós estamos estudando isso agora, temos um grupo técnico formado isso. Logo, acredito que ainda este ano ou no começo do ano que vem, vamos entrar com uma norma nesse sentido, que é para quê? As membranas acrílicas tem que informar qual é o CBA, qual é o Crack Bridging, que é aquilo que você falou, a hora que você aplica na tua laje. Ela, não adianta você falar que ela se deforme 1000%. Puxa, vai, estica, não sei o quê. Isso não funciona. Não, na hora que na hora que sai a fissura, ela rompe, né? Isso é conversa para inglês dormir, né? Exato. Então, isso é aquela história de cara que não tem o que falar, não tem o que fazer, fala um monte de bobagem nesse sentido. O leigo olha e fala, acha que é realmente... Visualmente é chamativo, só né? Visual, Só visual. É uma enganação. Exato. Esses caras deviam estar em cadeia, né? Mas, paciência. Ô Zé, e assim, vocês têm algum tipo de parceria, por exemplo, com CREA, com instituições ou não? Nós temos, inclusive, como entidades associativas, essas entidades podem ficar sócias nossas também e gratuitamente, tá? Justamente para nós termos CREA, CAL, etc., IBAP e por aí vai, junto Porque conosco. eu lembro que né, a Prime está no IB aí, acho que vocês até pedem, né, que tem responsável técnico, a empresa e tal, esteja no CREA, né, acredito alguma coisa assim. É necessário, porque, veja bem, a Prime é uma das nossas associadas e uma das exigências que nós fazemos com relação ao aplicador é que você tenha um registro no CREA, porque se você tem um serviço onde você faz e dá uma garantia de 5 anos, é necessário você ter quem está dando a garantia disso para ofertar isso. Não é qualquer um fazendo e dando uma garantia. Amanhã é um celular, amanhã liga, esse celular já não é mais morre. Como correlação a um fabricante. É importante que o fabricante tenha quê? O CR, aquele que é do Conselho de Química. Então é importante isso aí. Quanto ao projetista, a mesma coisa, ele tem que ter o CREA. O CREA ou o CAL, quer dizer, depende se a empresa se o seu responsável técnico é arquiteto. Se for arquiteto, então é CAL. Né? Mas é importante isso aí. Isso é uma exigência nossa nesse sentido. E o mercado da impermeabilização, e seu Érico, a gente já bateu demais, já conversamos muito sobre isso, né? A gente sente... Foi aonde surgiu a ideia do podcast. A gente sente essa dificuldade, inclusive, porque assim, a impermeabilização é um mercado com uma concorrência muito desleal, vamos dizer. A construção civil, né, Robertinho? Eu acho que mas a impermeabilização, acabamentos, eu acho, quem tá até a parte da impermeabilização, acho que é o que mais sofre, porque ninguém vai fazer uma estrutura sem um projeto, né? Fundação sem um projeto não tem como. Quer dizer, tem gente que faz, né? Hoje deve ter vários, tem tudo, né? Mas a impermeabilização, a gente já teve algumas reuniões falando sobre isso, sofre demais, né?
Porque a gente vê que o nosso mercado, a gente acaba concorrendo com empresas que não estão no CREA, a pessoa está contratando. E foi que o Érico até comentou, a gente conversando exatamente sobre esse assunto, que a pessoa tem que entender a importância da impermeabilização, porque ela está protegendo a estrutura. Você tem uma boa fundação, uma boa estrutura na laje, mas não está bem impermeabilizada, vai dar problema também, né? Eu acho que o Zé pode falar um pouco melhor. No último evento do IB, foi um jurista, não lembro qual, e ele comentou que estava em aprovação uma lei agora da garantia, que estava para sofrer uma revisão, onde, dependendo da região da impermeabilização, você teria que ter uma garantia maior do que os 5 anos. Eu não sei se você está por dentro disso daí também, Zé. Não, o que acontece é o seguinte, você tem a norma de desempenho, que é 15575, e nessa norma de desempenho também abordava um pouco de garantias e tal. E estava se misturando um pouco o que é desempenho, o que é garantia, o que é vida útil, o que é vida útil de projeto, e por aí vai. Garantia. Então, quer dizer, a coisa estava um pouco misturada e, em termos jurídicos, as coisas estavam complicando. Então, a BNT resolveu, então, o CB2, inclusive, que é o detentor dessa norma, resolveu separar. Então, criou uma norma de garantia, que é a 17170, e tirou tudo que é de garantia que estava na 15575, retirou da 15575. Então foi criada, e nós participamos ativamente dessa norma. Então a 17170, que é a norma de garantia, ela é clara nesse sentido. Com relação às garantias, o máximo de garantia é 5 anos. Tá? Então a impermeabilização é 5 anos. E aí você tem, por exemplo, algumas coisas que são erradas, mas tentamos bater, mas você acaba sendo vencido muitas das vezes. Por exemplo, um telhado de placas de cimento, aquela ondulada, que agora não é mais cimento amianto, né? Mudou, né? É 1 ano de garantia. Diminuiu o câncer. É 1 ano de garantia. Então, por que é 1 ano de garantia esse telhado, e sendo que é 5 anos a impermeabilização? Um sistema de impermeabilização da mesma área seria 5 anos. Então, na verdade, mas a telha não aguenta. Então, se não aguenta... Não usa. Então, Zé, mas isso. Você viu aquele vídeo que você falou da membrana? Essa é a ideia que a gente fazia os vídeos. Era justamente para mostrar essa situação. Por que o telhado, todo mundo fala, o telhado fica mais barato que a impermeabilização, mas o telhado é para durar 1 ano. A impermeabilização é para durar no mínimo 5, né? E se você pegar um projetista, é para pelo menos 20 anos, acho que a norma pede, né? Quando tem proteção, 15 vida anos. Vida útil de projeto e por aí vai. 20, né? É 20. 20, 25 e 30. Isso. Então, vida assim, útil de projeto. Vida útil de projeto, né? Então tem que ter esses parâmetros, né? E quem compra normalmente não tem essa noção, né? A pessoa não entende isso, porque o leigo ele sempre vai procurar o melhor preço. Pô, telhado, a vida toda todo mundo usou telhado, por que eu não vou usar telhado? Se custa, sei lá, talvez metade do preço, ou 70%. É meio complicado a gente conseguir mostrar isso pro mercado, né? Ô Zé, isso, pegando já esse gancho que o Robertinho deu, hoje o IB ainda continua tendo algum trabalho mais efetivo nas construtoras, no cliente final, justamente para tentar conscientizar eles disso? Porque assim, a gente tem muitos eventos que é interno, né, da gente, do meio da impermeabilização. E é válido porque tem gente ainda que está fazendo muita coisa errada ainda. Mas para o público em geral também, para eles saberem como contratar, qual o processo, as etapas certas de um processo de impermeabilização, vocês têm corrido atrás disso também? Na área de construtoras, na área técnica, digamos assim, sim. Nós, além do simpósio que é realizado a cada 2 anos, que inclusive é um simpósio absolutamente técnico, onde os profissionais, tanto estudantes quanto acadêmicos, mandam um resumo, esse resumo é aprovado, daí tem todo um trabalho técnico, etc, etc. E tem 2 dias para se apresentar, em 20 minutos você tem que apresentar e ganha prêmio e tal. Nós temos também seminários itinerantes pelo Brasil. Então, uma média de 3 a 4 seminários. E onde é que tudo isso é feito? Na casa do construtor. Então, normalmente, esses seminários que são realizados em várias cidades do Brasil, nós fazemos nos Sinduscons, ou em CREAs, ou em institutos de engenharia, associações ligadas à engenharia. Para quê? Para nós termos o máximo de empresas construtoras, engenheiros, arquitetos lá participando. No simpósio, nós realizamos no Secov, que hoje também é a casa do Sinduscon de São Paulo, e aí também fazemos nesse sentido. Então,
com relação à área técnica, está abordado nesse assunto. Participamos de todas as feiras na área de construção ligadas a isso. Eventualmente, nós focamos algumas coisas em síndico, mas ainda está fraco, ainda não está focado totalmente nisso aí. Mas a nossa pretensão é começar a atingir um pouco mais, principalmente o síndico profissional, que precisa de ter uma atenção especial. A gente teve até esse papo, né? Só pegando esse gancho do que o Zé falou. A gente teve um convidado aí com uma startup. Que é exatamente esse assunto aí que a gente... Às vezes a gente troca os contatos do Zé com eles lá, às vezes para ele colocar algum caminho do IB dentro do aplicativo dele, do de software. Através do IB, por exemplo. Exato. Que ele falou que é realmente isso, o pessoal sai fazendo as coisas, a cotação não é igual, né? Não tem um parâmetro para cotação. Não. Um cota A, outro cota B, outro cota C. E vai pelo melhor preço de novo. Seria um negócio legal. E o problema também de quem está comprando, ele pega lá embaixo. Pega lá embaixo quanto custa. Uhum. E às vezes lá Valor embaixo final. quanto custa, faltam algumas coisas em cima, uma metragem diferente, menor, isso acaba atrapalhando. Mas para isso tem o projeto, para isso você tem tabelas onde você tem exatamente qual é a metragem que você vai fazer, qual é o serviço que você vai fazer, quais são as etapas que você vai fazer de implementação, para que então haja um parâmetro de cotação. E não só de cotação, como de especificação, etc, etc. E se uma construtora hoje procurar o IB, querendo às vezes se filiar, existe um espaço para elas? Tem espaço para a construtora também, e qualquer pessoa que possa entrar, que queira entrar em contato com o IB e perguntar qualquer coisa, ele vai ter uma resposta. Se você entrar no site do IB hoje, em ibbrasil.org.br, lá tem um local para o WhatsApp. Então, se você clicar lá, você imediatamente vai ter a resposta do que você quer. E não é uma resposta de inteligência artificial. É uma pessoa escrevendo ali. Então, ou seja, chega na sexta à noite, só vai responder na sexta à tarde, depois até segunda-feira de manhã, não vai haver respostas somente na segunda-feira. O IA não está entrando no IB ainda. Não, porque assim, eu estou com um problema no material X, como é que eu faço? Aí direciona para a pessoa A, B ou C, e essa pessoa vai, quero me associar. Então, fala com fulano. Então, fulano vai entrar em contato com essa pessoa. Quero fazer a inscrição para o simpósio, que eu fiquei sabendo agora. Está aqui o link de inscrição, etc, etc. Não, eu entrei lá no site, lá tá bem descrito, simpósio, tudo é bem tranquilo lá. Uhum. Tá mais fácil que o site do CREA. Falar nisso, não esqueça de pagar a anuidade. Chegou já. Legal. E quais são os planos do IB? Qual que é o plano de crescimento, os planos aí para os próximos anos? Porque é que nem você comentou, a gente está muito centralizado São Paulo, que é o grande mercado hoje do Brasil. Mas qual que é a ideia do IB para espalhar e difundir aí o conhecimento eu sei que você comentou que tem uma palestra itinerante, mas a ideia do IB é montar unidades, às vezes, em outros estados? Nós já temos diretorias regionais espalhadas em alguns estados. Legal. E, por exemplo, hoje, se você entrar no site, por exemplo, projetistas. Então, projetistas, já tem projetista em Brasília, projetista em Belo Horizonte, projetista no interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, você consegue... O site já é aberto com esses contatos? O site é aberto com esses contatos. Legal. Então, você já tem. Aplicador é a mesma coisa. Você tem aplicador no Rio de Janeiro, você tem aplicador em São Paulo, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai. Então, quer dizer, você consegue hoje abranger... Tem Nordeste, Fortaleza, então você consegue. Atinge todos os estados? Não, ainda não estamos atingindo todos os estados. Temos algumas diretorias regionais, onde são associados, que trabalham em prol disso, e fazendo palestras também, etc, etc. Então, hoje eu acredito que está bem... Já está encaminhado. Quantos membros que tem hoje, Zé? Estamos com mais de 100, estamos uns 120, 130. Modo total. Total, mas de mantenedores, que são aqueles. Por exemplo, nós temos quase 40 associados fabricantes. Tá? Hoje, se você olhar o faturamento global de implementação, 90% eu diria que está no IB. Tá? Então, quem está fora é quem acha que não concorda, não quer seguir as diretrizes próximas.
Eu acho que todas as maiores empresas estão no IB. Isso eu tenho certeza que os fabricantes estão. que a gente compra, todos estão lá. Por As- exemplo. Como as empresas sérias. aplicadoras também, como as Sim. empresas de projetos também. Por exemplo, projetos. Estão nascendo muitas empresas de projeto Uhum. e isso é problema. Tá? Sim. O problema é porque elas estão nascendo e estão executando projetos de modo errado. Isso tem que ser verificado. Por exemplo, tem muita cópia do projeto. Isso é crime. Antiético, além É de crime. antiético, é crime. Isso. E já tem empresas que estão acionando essas empresas judicialmente, estão ganhando. Uhum. Aí fala, tá lá, é uma coisa, você está escrevendo aí no teu livrinho. Se isso é um projeto, é teu isso aí. Sim. Não é dele, ele vai copiar de você. E hoje em dia já tem muita marca d'água que as empresas de projetos estão fazendo para certificarem que aquele projeto é dela e não do outro. Pô, mas o pessoal copia que não é nem capaz de redesenhar, eles Não tá copiam do copiando, jeito tá geral. Está chupando. Tá? Então é incrível isso aí. Então você, por exemplo, você olha, tem vários detalhes do projeto estão sendo copiados, textos estão sendo copiados. Então é complicado isso aí. Isso está indo já para o CREA, para o negócio do Código de Ética, ações judiciais que estão entrando. Então, esse pessoal põe a barba do molho, porque a coisa está séria. A gente sentiu Eu que não quero falar nomes. Eu sei. Eu não quero falar Ganhou, nomes. ganhou. Ganhou. Tá? Mas Não vou falar, não. recentemente eu peguei um outro documento aí que era de uma outra empresa e isso uma indústria utilizando como referência. Assim, foi passado para usar como referência. Eu achei meio estranho, viu? Tem essa, houve o uma mercado. cópia aí, Na verdade, não tiraram nem o símbolo. mas pelo menos foi uma cópia boa, ainda tá valendo, né? Não, mas tem um outro projetista que fez um projeto para a construtora. A construtora engavetou, não queria fazer mais, morreu o assunto. Passados uns 2 ou 3 anos, essa construtora chamou esse projetista primeiro e falou: eu mandei fazer um projeto para aquela obra que você até fez, tal, mas eu gostaria que você analisasse esse projeto novamente. Tá bom. Quando ele foi olhar, mas esse projeto é meu. Projeto copiado. A empresa ganhou. Tinha E a construtora. Tinha engavetado. É que a E a construtora. construtora muito séria chegou e falou: opa, não vou pagar e vamos discutir esse assunto. Porque realmente viu que era uma cópia Na cara. na cara. Meu. Tem que Então tomar a casa cuidado. tá caindo pros projetistas, hein? Para aqueles que estão Copiando. Tem outros casos também. Eu já vi uma pessoa, e não é desmerecendo, porque eu entendo a questão da vivência da prática e tudo mais, mas era uma pessoa que vivia em pós-obra, e aí ele começou a assumir de fazer projetos. Mas você pegava, era um descritivo, e você não tem a vivência na prática, porque o dia a dia do pós-obra, você vê a impermeabilização, mas você não vê tudo. Então, assim, além do pós-obra, você precisa ver também todo o conteúdo, entender como que é desenvolvido os sistemas, entender como que é aplicado, você entender o processo como um todo, né? Ir até os fabricantes, isso leva tempo. Não é só a experiência do pós-obra que te dá essa bagagem para desenvolver um projeto. Né? Não, tem muito além, né? E impermeabilização, desde quando eu entrei, no meu primeiro chefe, quando eu trabalhei na primeira empresa, ele falava que impermeabilização era o trabalho mais difícil da obra. Porque não se tinha projeto, né? O projeto antigamente era poucas obras faziam projeto. Cada obra tem sua peculiaridade, sua dificuldade. É uma e ainda adaptação. são poucas as obras, né? Que tem projeto, Tem são poucas. Comparado com... O ideal é que todas as obras tivessem projeto, né? Se o pessoal entendesse essa necessidade, né? Na época que eu trabalhava com a aplicação, tinha um consultor que falava o seguinte: eu tenho dois problemas, né, nas minhas obras e graças a Deus resolvi os dois, mas eu tinha 2 problemas sérios: Impermeabilização. hidráulica e impermeabilização. Onde tem água, né? Onde tem água. Onde tem água você tem. Eu resolvi os 2, mas é isso. Agora não sei como é que tá, né? Não, mas eu acho que todas as construtoras falam que sofrem com problema de impermeabilização. Teve uma construtora aqui em Alphaville mesmo, que eles me chamaram lá, eles falaram: cara, eu queria que vocês orçassem a cobertura aqui pra gente. Eu falei: não, beleza, eu orço. Falou: eu quero manta, porque depois eu vou colocar telhado. Eu falei:
mas você quer manta e depois vai colocar telhado? Ele falou, sim, porque já fiz 4 obras, fizemos manta, com aquele acabamento em ardósia, e todas dá problema e depois a gente tem que colocar telhado. Eu falei, cara, mas não faz sentido, você tá gastando 2 vezes. Ele falou, não, a gente vai colocar telhado. Enfim, a gente orçou tudo lá, mas não faz sentido. Na época, a Telesp fazia isso. A Telesp tinha nas suas especificações impermeabilização da laje e depois do telhado. Mas aí é o seguinte, você tem equipamentos caríssimos embaixo, então aí tem... Faz um pouco de sentido, né? Agora, a culpa muito é dos construtores. Porque você vê, ainda que há uns dias atrás surgiu um papo nesse sentido. Uma empresa de projeto fez fez um projeto básico apenas, sim, porque depois você tem o executivo, né? Uhum. Então fez o primário, o básico. E aí ela falou, não, por enquanto não vou fazer, vou aguardar. Não fez executivo, tá? 2 anos depois, olha, me manda a ERT. ERT do quê? Do projeto de impermeabilização. Mas eu não fiz projeto de impermeabilização, eu fiz o básico. Nem sei o que você fez lá. Quer dizer, você faz um estudo preliminar, o cara adota como verdade. Eu já peguei várias vezes isso, o estudo preliminar só demarcando a impermeabilização no sistema, né? E não aí tem o detalhe. cara quer RT do assunto. Meu, tá bom. eu na época de projetos, porque eu fiz muito projeto também, viu, Robertinho? A gente pegou um cliente, foi a primeira obra de projeto que ele fez de impermeabilização. Era lá pro interior, e o interior, diferente de São Paulo, não são todas as construtoras que fazem, é muito raro ter construtoras que ainda fazem. Continua raro também. E aí a gente desenvolveu um estudo preliminar. Nesse caso em específico, eles iam ter um aterro de 1,5 m quase de solo. Eles iam fazer um jardim, coisa mais linda que tem, um prédio de alto padrão. E eles tinham 7 juntas de dilatação nessa laje. Era uma laje grande, quase 12 mil metros quadrados. E quando a gente mandou o estudo preliminar, ele falou, beleza, coloca o item aí também de calha. Eu falei, como assim calha? Ele falou, a gente já adota como padrão colocar calha embaixo de todas as juntas de dilatação. Eu falei, se vocês estão partindo para esse lado, então vocês já estão admitindo que a impermeabilização que vocês vão contratar não vai ser falha. E para mim, é inadmissível. Então eu falei, suprime esse item, vamos tentar fazer o certo. E foi uma obra que a gente acompanhou do início ao fim, então a gente fez toda a parte de projeto, fez a fiscalização também da execução, indicamos, fizemos o balizamento de orçamento das empresas que iam executar, a de melhor negociação fechou a obra, executou. É a obra que eles não precisaram colocar calha. Foi um sistema inovador. Lá na época a gente fez com manta de PVC, que hoje tem muito projetista que ainda não gosta desse sistema, mas eu acho que você tendo um controle tecnológico é um dos melhores sistemas, principalmente numa laje dessa que você tinha mais de 6 juntas de dilatação. E, ele falou no final da obra, agradecendo, porque foi realmente a obra que ele não teve problema com o IMPER. Então eu acho que quando você faz um trabalho sério, tudo leva à perfeição. Então você vai acabar tendo esses frutos, né? Com certeza. Eu acho que a grande questão é a falta, porque até a gente como aplicador, obviamente, tem que acabar sugerindo. O Zé foi aplicador. Quantas obras já não sugeriu sistemas? Mas, cara, eu acho que a responsabilidade dele tem que ser dividida. O projetista tem que ter a responsabilidade dele. O aplicador tem que ter a responsabilidade dele e o construtor tem que ter a dele, contratando os dois, né? Às vezes, eu até falo isso muito para condomínio. O condomínio me exige demais, por exemplo. Cara, você tem seguro de obra? Eu falei, eu tenho, mas você vai ter projeto? Não tem. Eu falei, então não vai, porque a seguradora não paga se não tiver projeto. Sim. Aí quer dizer, o cara quer um seguro de obra, ele exige isso de você, só que ele não tem um projeto de impermeabilização. A primeira coisa que a seguradora pede é, cadê o projeto de impermeabilização? E não tem, não paga. Se ele precisar acionar, ele não vai ter. Né? E a gente sente isso. Ô Zé, eu sei que o IB tem feito algumas classificações, avaliação, né, dando um selo. Começou com os fabricantes, é isso? Mas a ideia é passar para todos os associados. Nós temos o PQIB, que é o Programa de Qualidade de Produtos Impermeabilizantes do IB, onde nós contratamos uma OCP, que é uma organizadora de certificação de produto,
no caso a Ibelk, que é credenciada pelo Inmetro também. Uhum. Então, ela faz todo esse intercâmbio aí. E aí os produtos são todos produtos que tem que ter normas brasileiras. Então, determinado associado chega e fala, eu quero certificar a minha manta asfáltica. Então, entra em contato conosco, nós encaminhamos para o Ibelk faz todo um contrato nesse sentido, e aí o Ibelk vai fazer a visita à fábrica, tá? Verifica, e aí tem 3 modalidades. Uma delas que é a importação do produto, que aí você olha o estoque. Outra delas que é a modalidade 4, que essa empresa não tem ISO 9000, então você tem que ter um acompanhamento mais rigoroso em cima de qualidade de matéria-prima, etc. E tem o ISO 9000, onde você olha, acompanha a documentação. O Ibelk não entra em formulações, não entra em nada disso, mas entra em todo o sistema. Processo. Como é que todo esse processo é feito. Uhum. A partir daí chega ao final, tem lá o estoque do produto, aí ela olha todo o estoque e separa 2 produtos, 2 embalagens, 2 por amostragem. De manta, por amostragem dela, sela isso aí, e esse material é enviado para um laboratório credenciado pelo Inmetro também. E aí esse laboratório então vai fazer todos os ensaios que estão na norma. Perfeito. Todos. Se por um acaso algum dos ensaios não passar, o laboratório entra em contato com o Ibelk e o Ibelk entra em contato com o fabricante. Uhum. Então, dizendo, olha, produto tal, seu produto não passou no item X. O que você quer fazer? Você quer usar a segunda amostra para ter uma contraprova, de repente? Quero. Então, aí você tem a segunda amostra. Passou? Beleza. O laboratório entra em contato com o Ibelk e fala, olha, o produto passou, está aqui o laudo, está aqui toda a relação de ensaios, e aí o Ibelk emite um certificado que está no site nosso. Se você entrar no ibbrasil.org.br, você vai encontrar em qualidade, você vai encontrar lá o PQIB, abrindo você tem as fábricas que estão lá e tem os produtos que estão lá. E aí você clicando naquele logotipo do Ibelk, você é transferido para a página do Ibelk, onde abre então a certificação do produto. E lá você tem o nome técnico, o nome comercial, qual é a norma que está abrangendo e qual é o relatório, qual é o número do relatório que passou esse material e qual é a fábrica, porque são várias fábricas, então qual é a fábrica daquela empresa, qual é o endereço e qual é a data de validade. De tal data, é 1 ano, então qual é a data de validade. Então, o cliente, ele olhando ali, sabe se aquele teu produto está dentro ou não. Hoje, o IB já fez um controle de qualidade, então, para os clientes, para algumas linhas de produtos, já, praticamente. Temos 5 produtos nessa linha. Legal. Eu até recebi uma ligação de um cliente que foi interessante. Ele falou, cara, queria orçar impermeabilização. Eu liguei na Viapol, acho que era. Vou falar o nome. E eles indicaram a gente, acho que para aplicar e tal. Não indicaram. Ele falou pro cliente, procura as empresas que estão filiadas ao IB. O material é bom? Eles falaram exatamente isso. Procura a empresa que está afiliada ao IB. Se tiver afiliada ao IB, quer dizer que está normativo, já tem os estudos que precisava ter tido, e está lá o resultado. Que acho que entra no caso dessa ficha, por exemplo. E entra nesse certificado e lá você encontra. Por exemplo, aqui há tempos me ligou um construtor querendo saber se... Olha, tem um fabricante X me falando aqui sobre um produto tal e me diz que esse produto é normalizado. O que é isso? Como é que é? Aí eu expliquei para ele tudo isso. Aí ele falou, mas como é que eu sei que esse material que ele está orçando para mim é? Eu falei, lê para mim qual é o nome comercial que ele está orçando. Ele está orçando aqui, lá. Aí eu falei, então agora entra no site nosso, entra em tal lugar, clica ali, tá? Agora, vê se você acha o nome comercial nessa ficha. Tá aqui, estou achando sim. Pronto, então esse produto tá... então o cara falou certo. Falei, tá aí. Então, há como realmente você cruzar e saber a verdade, tá? E a partir daí você tem o quê? Você tem a vantagem que não há necessidade de você fazer ensaio desse produto uma vez que ele já está certificado. Uhum. Tá? Isso para a questão de Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia, etc., é uma mão na roda. Isso não dispensa o controle tecnológico que a obra possa fazer, né? Sim, mas não há necessidade, porque sabe que aquele material passa nos ensaios, etc. Entendi. E outra coisa, você tem um histórico já.
se tem o histórico de quando foi o primeiro certificado. E já tem empresas que já estão no terceiro certificado. Ah, entendi. Então, quer dizer, se você tem uma empresa que já está no terceiro certificado, que válido, já quer dizer alguma coisa, já quer dizer que pelo menos há 3 anos esse material está sendo certificado e está passando. Né? Perfeito. Então é importante. Assim. Isso é com relação à fabricação. Exato, eu queria falar. Isso daí a gente está falando com empresas que têm controle tecnológico, Sim. você tem um processo mais controlável, vamos por assim. E quando a gente passa para mão de obra? Pronto. Mas ainda voltando à fabricação, o que nós temos lá? Temos manta asfáltica, temos membrana acrílica, membrana de poliuretano, argamassa polimérica e fita asfáltica. Então esses são os 5 produtos que nós temos. Hoje quase 90% todos, então. dos sistemas aí. A maioria está lá, tá? Faltam alguns outros, mas vamos devagar, né? Não adianta. Por exemplo, a membrana de polímero acrílico com cimento, como está em revisão, não há necessidade de entrar. Então depois da revisão, esse material volta para lá também. Uhum. Isso é a correlação à fabricação. Agora, e a correlação, por exemplo, a projeto e com relação à aplicação. Saibam que todas as empresas que estão no IB, elas são registradas no CREA ou no CAL. Então já faz um filtro. Já é um filtro. O que nós fazemos, por exemplo, com relação às empresas de projeto e com relação às empresas de aplicação? As empresas que querem ter esse selo, elas nos mandam uma série de documentos. Então, por exemplo, situação do fundo de garantia, situação de impostos, fiscal e toda uma série de coisas que nós analisamos e tem que estar válido sempre para isso. A saúde da empresa. A saúde da empresa. Uhum. Então, a consultora sabe que a empresa que tem o selo já é meio caminho andado também com relação a essa parte. Perfeito. E aí você pega, por exemplo, o projetista. O projetista tem que nos mandar 3 projetos que ela executou em PDF, para ser mais fácil, e nós encaminhamos, esse trabalho inclusive é meu, encaminhamos isso para 3 projetistas que já têm... Independentes. Não, nossos, associados do IB, que já têm o selo. E isso aí é aleatório. Uhum. E um não sabe do outro. Então, por exemplo, eu mando para você, como projetista, o projeto desta empresa X. Uhum. E você analisa o quê? Baseado na norma, se esse projeto está dentro do esperado. Perfeito. Esse projeto não pode ser aprovado. O cara fala no projeto, nome comercial do produto, chama a atenção para o fabricante X. Não é amarrando projeto, muito. Não é um projeto técnico de implementação, é um projeto comercial. Então, está descartado. Se não, está aprovado, tudo bem, tá. Imagina que, de repente, um dos avaliadores diz que esse projeto não está de acordo. Então, vamos voltar a discutir, vamos conversar até alinhar se sim ou não. Uhum. Vamos dizer que se projetista queira entrar no IB, mas ainda não tem um projeto ainda, ele não poderia entrar no IB, por exemplo. Entra como independente. Ele não tem projeto, ele entra como sócio, ele tem CAL, ou tem CREA, então ele pode entrar, mas ele não tem projeto nenhum, ele não pode ter o selo ainda. A hora que tá, isso é para adaptação do selo. Ele vai ter o selo. Tá certo. Viu? Mas esse bate-papo de retorno, às vezes, do projetista, porque às vezes pode ser o padrão que ele quer, colocando o nome dos materiais, por exemplo. Vocês dão um feedback para ele, falando, tem esses pontos, tal, o que você acha? Ele pode falar, beleza, eu vou adotar, então eu sigo com isso, e depois ele volta para avaliação. Nada impede que você, ao final do teu projeto, você coloque uma relação de lista. Fabricantes. Perfeito. Por exemplo, nós estamos especificando material X. Nessa relação material X, eu entendo que estes são os fabricantes que você consegue atender. Pode consultar. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí, pronto. O que eu sempre notei muito em projeto é que normalmente eles colocam uma marca, um fabricante X ou similar, né? Normalmente eles colocam o nome do produto ou similar. Isso eu já vejo que padrão em mercado. Eles nunca podem falar que tem que ser esse produto, né? Não pode. Isso, é que assim, hoje para as linhas convencionais, fica difícil você falar que precisa colocar um produto ali para você referenciar, porque já é bem conhecido de mercado. Mas quando você tem um material específico, né? Tem que colocar um exemplo, né? Tipo, uma coisa é uma argamassa polimérica, né? Outra coisa se for uma coisa que só tem aquele, não tem o que fazer. Exato. Né? A gente tem alguns casos aqui, né? Acho que o PMMA é uma situação dessa. Exato. Sim. E mão de obra? Mão de obra. Depois da saúde da empresa. Além dessa saúde da empresa, você tem uma relação de obras, uma relação de 3 anos de obra.
3 anos. 3 anos. Então você liga para o cliente também? Você nos manda uma relação e nós podemos pegar, elencar um cliente ou outro e ligar para saber como é que está a situação. Legal. E aí também, como associado do IB, nós acompanhamos as empresas, sabemos... porque vira e mexe, o pessoal liga lá e fala, ó, fulano de tal, não é nosso associado, não podemos fazer nada. O pessoal liga lá, Zé, para reclamar da empresa? Ainda hoje mandaram um WhatsApp sobre um produto, esse produto deu problema, o que é que eu faço, não sei o que. Não era associado? Não era associado, não tem o que fazer. E aqui há dias foi um associado, falei, não, você tem que pedir para o associado isto, e ele é que tem que dar isso para você. Uhum. Então as pessoas entendem hoje, o leigo liga lá entendendo que o IB, teoricamente, tem essa participação, essa responsabilidade em avisar aí e tal. Não, chegam até a pedir que o IB tem que dar um documento. Eu falei, não, o IB não pode dar documento com relação ao associado. O que nós podemos é orientar você nesse assunto. Você pode classificá-los, que é o que você faz. Então hoje você classifica, dá selos para cada um deles, né? O IB, ele indica, ele sugere os associados dependendo da região, certo? Não? Se você chegar e falar assim, eu quero um aplicador para São Paulo, nós falamos, entra no site e lá tá, porque lá tem lá, o telefone 011 São lá Paulo. já fica o telefone. 31 é Belo Horizonte. Sim, já fica lá o telefone. Então nós não podemos chegar e falar, consulta o Robertinho, não. Entendi. Isso não podemos fazer. Entendi. Então você acaba direcionando, ética, né? fica então ruim, né? Então você entra no site e lá você escolhe. Qual é a melhor manta asfáltica do mercado? Não. Tá lá a classificação e ensaio, né? Tá. Ou procure um consultor. Temos também um programa de qualidade e nesse programa de qualidade você compara. Mas eu queria algo mais detalhado. Vai para um projetista e o projetista então faz todo um trabalho nesse sentido e te orienta o que você acha e por que você acha. Essa dificuldade, né? Eu não sei porque o pessoal não consegue entrar na cabeça que precisa do projeto, né? Já diminuía, né? Podia ligar só pedir o projetista, né? Daí pra frente ele já tem a consultoria. É o que a gente fala sempre, é a questão do cultural, sabe? Das vezes não querer gastar porque acha que é um custo a mais e que ele conseguiria economizar isso. Ele não enxerga que isso faz parte do processo para economizar no final, Mas né? que custo a mais é esse? Porque se nós falarmos do valor final... É o valor de uma pinga, digamos assim. Dependendo do tamanho da obra, né? Porque se pega, por exemplo, quanto é que representa a impermeabilização numa obra? Neste prédio aqui. 3%? Prédio, 2%? Alguns até falam em menos, tá? 1,8, 1,5. Eu vi a 3, né? 3 é média. É isso, existe um estudo médio de 3 a 5. Eu já fiz um estudo, por exemplo, para obra aqui em Alphaville, chegando a 7%, 8%, mas aí é impermeabilização de tudo, quando você é piscina, é sauna, às vezes laje. Entra até cobertura, né? Então Manta de PVC. Mas, por exemplo, um prédio normal chega a 1,8%, 2%, 3%. Um projeto das 1% do valor da impermeabilização, isso dá 0,0%. Porra, não é nada. Então você está querendo economizar em alguma coisa que não tem nada a ver e que te vai render uma economia muito grande. Como é que é essa economia? A hora que você tem planilhado, por exemplo, quantos metros quadrados de laje de terra você vai fazer, quantos metros quadrados de laje de cobertura, de piscina, etc., e você entregar isso para um aplicador, o aplicador tem que seguir a risca que está ali. Entendeu? Sistema que vai ser utilizado. Sistema, por exemplo, o projetista ele chega e fala para você, olha, para esta área você vai gastar tantas latas de primer. Pô, você tem tudo planejado. Não há como fugir. Mas você acha que ainda assim, você acha que uma hora vai virar? Porque eu vejo assim, por exemplo, projeto de elétrica, projeto de hidráulica, projeto estrutural. Eu acho que quando a prefeitura chega, ela pede esses projetos, né? Se o cara não tiver, acho que a obra é embargada, ele tem que colocar, enfim. Você acha que vai chegar um ponto que o de impermeabilização vai estar nessa obrigatoriedade? Ou já é obrigatório, algo assim? Já é. Você tem o CB2, por exemplo, o CB2 ele tem uma norma da arquitetura, tá? E nessa norma da arquitetura ele tem claramente que é 16 mil e alguma coisa, não lembro agora de cabeça, posso passar para vocês. Depois a gente coloca na descrição. Na descrição o que é. Mas você tem projeto exigência, projeto estrutural, né? E projeto arquitetônico, então é obrigatório. E os demais projetos complementares. O que são os demais projetos complementares? Tudo que faz interface. Vou fazer um jardim, projeto de paisagismo. Você é obrigado a ter. Vou fazer a implementação do reservatório.
projeto de impermeabilização do reservatório. Então, isso está em norma já. Mas isso... Usava muito em laudo isso. Uma obra não é embargada por não ter um projeto de impermeabilização. Ela não é embargada. Mas uma obra sem um projeto estrutural, ela é embargada. Ela é embargada. Agora, mas quando você tem um problema numa obra e você chega para o homem da capa preta e ele pergunta, cadê o projeto de improvisação? Se a construtora não tiver, já começa. E isso o perito, se o perito do outro lado for bom, ele vai derrubar o negócio e vai eu usava bastante isso, né? Mas eu vi, algum cliente meu me ligou, parece que agora as obras que são financiadas pela Caixa, obrigatoriamente tem que ter projeto de permeabilização. Eu vi que para residência parece que tá algo assim. Para financiamento, né? Para financiamento da obra financiada pela Caixa. É que eles estão aceitando algumas coisas que eu não considero como projeto de impermeabilização. Não, mas já é alguma coisa, né? Mas assim, Érico, se tiver os detalhamentos, tiver alguém assinando ali, eu acho que já pode se considerar um projeto. Se vai dar errado lá na frente, é uma responsabilidade do cara. Mas você tem um responsável técnico. Pelo menos já parte de alguma coisa que não tinha nada. Né? Aí o cara começa a avaliar, pô, eu vou contratar um projetista, acho que vale a pena ele falar, pô, vou gastar, sei lá, X para contratar um meia-boca, vou gastar 2X, que é o que o Zé falou, que é bem baixinho esse 2X, para ter um negócio realmente decente. Então já começa a empurrar o projeto, tem que ter projeto, acho. Começa a melhorar a situação, né? Porque se hoje não tinha nada, já começa a ter alguma coisa. Apesar de não ser os melhores, mas já... O bom é que a Caixa, ela abrange muito o mercado, né? Então ela começa a filtrar, ela começa a dar a cultura, vamos por assim, às vezes meio que por obrigação, né? Mas é o que o Zé falou, para mim também, sempre foi obrigado. Se você adotar a norma de arquitetura. Agora, é obrigatório? Não é, né? Porque a norma não é... Não é lei, né? Não é lei, ela não te obriga. Mas a partir do momento que você vai para uma ação judicial, passa a ser. Porque a pergunta é clara. Tem projeto de impermeabilização? Não tem. Então como é? Por aí vai. Eu acho que talvez as construtoras, e eu conheço porque eu conheço várias construtoras que a gente faz impermeabilização, mas não tem um projeto, né? Então, assim, eu acho que a construtora tem que entender que ela está assumindo essa responsabilidade a partir do momento que ela não tem um projeto, né? O problema também é que... Você economiza para o cliente, quem sofre é a construtora. Não só a construtora, como o aplicador também. Como o fabricante, que muito fabricante faz aquele memorial descritivo. Sim, sim. Querendo ajudar, mas assume responsabilidade. Querendo ajudar, não, querendo vender produto, né? O memorial descritivo, você diz aquele projeto, né? Eu já vi alguns... memorial descritivo. São detalhes... Guia de aplicação. Guia de aplicação. Detalhes construtivos, alguma coisa assim. Tá certo. É cultural, acho que a gente vem evoluindo ano a ano, a gente vem observando o cenário. Mas vai melhorar com o IB aí, né, Zé? Vai. Não, qual que está sendo a taxa de crescimento, assim? Você tem essa referência, Zé? De crescimento do IB. Do IB como associados? Olha, em questão de 6 ou 7 anos, nós crescemos em torno de 40%, mais ou menos, 30% a 40%. Legal. Tá bom. Em termos, inclusive, de redes sociais também, o crescimento vem sendo bom. Né? Aquela coisa, estamos... são ferramentas para a gente chegar mais próximo aí. E é um crescimento junto ao mercado técnico, porque, por exemplo, enquanto você tem um cara leigo falando de que mistura açúcar com cimento e com não sei o que passa na laje e que isso viraliza, vai para não sei quantos milhões de visualizações, você como técnico falando que aplica isto A, B e C, não dá esse retorno. A gente já tinha até conversado sobre isso, né? O que viraliza é a coisa engraçada, né? O cara acha que vai ser milagroso. As sacadas. Aquelas sacadas que acha que é o milagre do negócio. O contexto técnico ali, muita gente não tá nem afim de ver, nem de olhar. A gente tem esse detalhe também. Corporado, cultural também, né? Coisas do nosso mercado. Bom, é isso aí. Estamos chegando nos finalmente, Zé. Bom, faz algumas considerações para quem quiser entrar no IB aí. Bom, deixa o pessoal o recado aí para ver se a gente aumenta, né? Aumenta a engajamento. Câmera dos aplicadores lá, né? Vamos aumentar lá. Inclusive amanhã temos reunião da Câmara dos Aplicadores, hein? Tem que estar presente, Robertinho. Hoje tive a reunião da Câmara dos Fabricantes, então, inclusive presencial hoje lá. Foi muito bom.
Esse é um negócio legal que está acontecendo agora. A gente vai começar a ter, né, Zé? Acho que uma vez, a cada 3 meses? A cada 3 meses. Né? Por exemplo, dos fabricantes foi hoje, pão de queijo, cafezinho, então, depois de um almocinho. E agora logo vai ter dos aplicadores também. É bom, é importante isso aí, troca de conhecimento. Essa troca de conhecimento. Para quem é aplicador, fabricante e projetistas. Só que são câmaras separadas, são reuniões separadas, onde existem os interesses próprios de fabricantes e de aplicadores. Procura o IB lá para se filiar, procura né? o ibbrasil.org.br. Lá tem uma seção de associados para se associar, para saber quais são as vantagens. E aí entra e se informa, tem o WhatsApp, entra, questiona, fala, quero me associar, vai. E até para acompanhar, até para perguntar também, não sou sócio, mas eu quero perguntar A, B e C, vai então, lá. Já que você liberou uma pergunta, então deixa uma dica aí, Zé, pro pessoal que quer contratar impermeabilização, projeto, serviço. É o que nós falamos. Deixa bem claro aí. É o que nós falamos. Não adianta, por exemplo, às vezes você tem, não sei, todo mundo acho que já passou por isso. Pô, lembrei de você. Lembrou? Legal, o que é? Pô, tô com um problema na minha laje, ela tá vazando. Ou tô com um problema na minha piscina, ela tá vazando. Então ele lembrou de você, não é isso? Não aconteceu isso com você? Sim. Peraí, mas é aquela casa que você construiu há 2 anos atrás? Então. É essa mesmo. Então, naquela época, por que você não lembrou de mim naquela época? Você lembrou agora que tá vazando? É isso que é. O pessoal não lembra dos amigos que trabalham na impermeabilização quando estão construindo, mas sim quando eles precisam. Para que venha a dor de cabeça. Porra, aí não dá o que resolver, aí é quebrar fazer, né? Uhum. Então, a primeira coisa é isso aí. Chama um projetista, chama ele, verifica o que é, faça um projeto, pede uma consultoria sobre o assunto, ele faz um projeto no assunto, faz um detalhamento das áreas, etc. Como é que vai fazer tudo isso? Daí você tem um planejamento, você tem uma metragem ali certinha, aí verifica. Primeiramente, nesses projetistas, entrando no site do IB, você tem lá mais de 20 e poucos, 26 ou 27 projetistas. Escolha, faça detalhado nisso aí. Depois disso, você tem também 30 e poucos aplicadores onde você pode chamar os aplicadores, façam uma concorrência entre aplicadores. São empresas associadas ao IB, é muito mais fácil, muito mais seguro. E a partir daí, então, os produtos também são produtos normalizados, que é importante, e produtos também de fabricantes, que a maioria está lá no IB. E aí sim você tem o sucesso da impermeabilização. Todas as etapas estão no IB. Estão no IB. É só seguir as etapas, né, Zé Miguel? É só seguir e não errar. Então tá bom, Zé. Obrigado, viu? Gente. Obrigado pela Zé, confiança. Obrigado por vir. Essa força pra gente que está no início, né? Exato. Segunda temporada aí, nossa. Segunda temporada. Abraço, sucesso e vamos em frente que vocês têm tudo a crescer. Valeu. Fechado, obrigado. Gente. Forte abraço. Valeu. Segue lá o IB, a gente vai marcar eles. Segue a gente aí também. Segue, compartilha, divulga aí pros amigos, divulga para quem é do meio da construção civil, né? Para ir atrás do IB também. Quando chegar a 1.000 inscritos, o Érico dá R$1.000 de material. Hã? Pode Boa. ser? A gente avalia. Fechado, gente. Valeu, até mais. Um abraço, tchau.